Comparação de frações. Conseguimos comparar as frações, tá? Conseguimos dizer se em relação a outra fração ela é maior, ela é menor ou se ela é igual. Comparar duas ou mais frações, devemos determinar uma relação de igualdade ou desigualdade entre as duas. Sendo assim, devemos considerar dois casos, né? Existem dois casos aqui quando nós vamos comparar as frações. Primeiro caso, essas frações tiverem o mesmo denominador, ou seja, se o número de baixo das duas forem iguais. Se eles forem iguais, basta nós olharmos o de cima, né? Dos dois de cima, qual for o maior numerador vai determinar a fração que é maior. Isso aqui é facilmente percebido, né? 3/5 vai ser maior que 2/5 se nós tivermos aí duas unidades e essas unidades serem divididas em 5 partes iguais. Os denominadores são iguais. E dessas 5 partes, uma nós pegarmos 3 e a outra pegarmos somente 2, visualmente a gente já consegue verificar quem é o maior nesta comparação. Então, denominadores iguais, olhamos os numeradores, o maior numerador determina a maior fração. Segundo caso é quando esses denominadores eles não são iguais, são quando são denominadores diferentes, tá? Para podermos comparar, nós vamos ter que tornar esses denominadores iguais. E nós conseguimos fazer isso? Sim, nós conseguimos fazer isso, como vimos nas aulas anteriores, que existem infinitas formas fracionárias de se representar o mesmo número. Então, nós procuramos, dentro dessas infinitas representações fracionárias, frações que tenham denominadores iguais e que representem o mesmo decimal. Aí a gente consegue fazer a comparação e ver quem é maior e quem é o menor, ou se no caso elas forem iguais. Vamos comparar essas três frações: 2/3, 3/4 e 4/5, tá? Os denominadores são diferentes, isso pode nos enganar. A gente pode achar que 4/5 é maior que as outras frações e isso pode não ser verdade, tá? Pode não ser verdade, ok? Então, nós temos que deixar os denominadores iguais para poder fazer a comparação nos numeradores. Então, vamos lá. Primeiro passo é o quê? É reduzir essas frações ao mesmo denominador, deixar elas sendo chamadas frações homogêneas, né? Que é quando o denominador é o mesmo. Esses denominadores são diferentes, nós vamos ter que torná-los o mesmo. Qual que é aí o macete que a gente usa? Primeira coisa, a gente procura um mínimo múltiplo comum desses três números. Nós sabemos que é um mínimo múltiplo comum. No período de aulas presenciais, nós vimos este cidadão aqui, que é um mínimo múltiplo comum. E nós também vimos como nós o achamos, né? Como que a gente aí localiza este indivíduo. Ok? O que a gente vai fazer aí? Vamos lá então. Nós vamos achar o MMC de 3, 4 e 5, né? Nós fazemos divisões sucessivas pelos fatores primos e vamos achar um mínimo múltiplo comum. Primeiro primo, 2. O 3 não é dividido por 2, ele continua. O 4 é dividido por 2, vai virar 2, e o 5 continua. Continuamos com o primo 2 porque alguém ainda é divisível por 2. 3, 1, 5. O primo 2 já não divide mais ninguém. Próximo primo, 3. O primo 3 também não divide mais ninguém. Próximo primo, 5. Nosso processo de divisões sucessivas acabou. Quem vai ser o nosso MMC? O produto dos fatores aqui. Tá? Então, o MMC de 3, 4 e 5 vai ser dado por 2 vezes 2 vezes 3
vezes 5, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, olha só quem a gente achou. Nós achamos o número 60. 60 é o mínimo múltiplo comum desses três números, ou seja, o 60 faz parte da tabuada desses denominadores. O que a gente pode fazer? Nós podemos escrever essas três frações agora com o seu novo denominador. 60, 60 e 60. O que a gente viu nas aulas anteriores? Nós vimos nas aulas anteriores que nossos denominadores não são mais 3, não são mais 4 e não são mais 5. Mas nós vimos que se pegarmos uma fração e multiplicarmos tanto o numerador, que é o de cima, e o denominador de baixo, por um mesmo número, essa fração vira aquela fração que nós vimos que é a fração equivalente, que ela é chamada de equivalente porque ela também representa o mesmo número decimal. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós sabemos que não vai ser mais 2, nem vai ser 3, nem vai ser mais 4 os denominadores lá, os numeradores, desculpa. Por quê? Porque os denominadores não são os mesmos, então os de cima também vão mudar. E os de cima vão ter que mudar na mesma proporção. Que proporção? Eu vou ter que ver o que aconteceu com os denominadores para eles virarem 60. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa é a primeira fração que vai ser comparada ao 2/3. O que aconteceu com o 3 para ele virar 60? O 3 para virar 60, eu posso fazer uma divisão e ver por quanto que ele foi multiplicado. Então, 60 dividido por 3 dá 20. Então, o 3 para virar 60 foi multiplicado por 20. Então, o cara de cima, para que a fração seja equivalente, também vai ter que ser multiplicado por 20. Então, vem aquela regrinha lá que o professor já ensinou para vocês nos anos... no final do primeiro ciclo, no 5º ano, né? Essa regrinha você multiplica pelo de baixo e divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 2, 40. Esta fração é equivalente à de cima, eles representam o mesmo número decimal, tá? Do 4 para virar 60, ele foi multiplicado por 15. Como que eu sei isso? Divido 60 por 4. Então, 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 3, 45. Do 5 para virar 60 foi vezes 12. Como que sabemos isso? Pegamos 60 dividido por 5. Então, se foi vezes 12 para virar 60, o de cima, que é 4, vai ter que ser vezes 12 também. 4 vezes 12, 48. O que aconteceu? Nós reduzimos as três frações ao mesmo denominador. São frações equivalentes às de cima, mas agora, pelo simples fato delas estarem no mesmo denominador, é possível a gente fazer a comparação. Vamos fazer a comparação olhando quem? Olhando os numeradores. Então, vamos proceder com a comparação. Dos três números de cima, qual é o maior? O 48. Então, 48/60 é maior de todas. Quem é a segunda? 45 é menor que o 48 e maior que o 40. Então, 45/60. E aqui, por último, nós temos 40/60. Nós sabemos que elas têm as suas respectivas nas formas antigas, antes de nós igualarmos. Então, vamos usar aqui as frações antes de fazer a igualdade entre os denominadores. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que 4/5, que representa o 48/60, é maior que 3/4, e 3/4 é maior que 2/3, tá? Então, nós conseguimos aí fazer a comparação sem problema nenhum, tá bom? Nós reduzimos elas ao mesmo denominador usando aí aquele cara que a gente conheceu aí, ó, um tempo atrás, o MMC, tá bom? O que a gente vai ver agora? Simplificando frações, né? Como a gente acabou de usar a ideia de fração equivalente, nós vimos que uma fração pode ter infinitas representações fracionárias de um mesmo e único número decimal. E essas frações
né, que representam um único decimal, nós chamamos essas frações de frações equivalentes. O que é simplificar a fração? Simplificar uma fração é você pegar aquela fração e você ir reduzindo os valores de numerador e denominador até o máximo, ou seja, até o mínimo possível, quando não der mais para você simplificar. A gente simplifica isso como? Achando frações equivalentes. A gente viu que para ter frações que equivalentes, nós podemos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou no caso, dividir. Quando nós falamos de simplificação de frações, nós vamos usar sempre a operação de divisão, ou seja, uma fração vai ser simplificada se eu conseguir, se existir um número que possua a capacidade de dividir as duas simultaneamente, ao mesmo tempo. Então isso aqui vem de treino com operação de divisão, regras de divisibilidade, a gente consegue começar a enxergar isso daqui. Eu consigo enxergar que a gente consegue dividir esses dois caras, os dois é par, não é? Então já consigo dividir os dois por 2. Então vamos fazer essa primeira simplificação aqui, Vamos dividir esses 2 por 2. Vai gerar qual fração? 48 dividido por 2, isso aqui vai dar 24. 36 dividido por 2, isso aqui vai dar 18. Dá para simplificar mais ainda, porque os dois ainda são par. E os dois ainda sendo par, nós ainda conseguimos dividir os 2 por 2. Então, vai ficar 12 sobre 9. Dá para simplificar ainda? Dá para simplificar ainda, não mais por 2, porque o de cima é divisível por 2, mas o denominador já não é mais divisível por 2. Então, essa fração não é mais simplificada por 2, mas essa fração, os dois números são divisíveis por 3. Olha só, então 4 dividido por 3, já falei a resposta, 12 dividido por 3 gera 4 e 9 dividido por 3 gera o número 3, tá? Agora a gente chegou numa questão aqui que não existe mais nenhum outro número que possui a capacidade de dividir os dois ao mesmo tempo. Olha só, o de cima é par, ele é divisível por 2, o de baixo não. O de baixo não é divisível por 2, o de baixo é só divisível por 3. O de cima já não é mais por 3. Então, não existe um número que tenha a capacidade de dividir os dois. Então, quando isso acontecer, esta fração que não aceita mais simplificação, ela vai receber um nome específico. Essa fração vai ser chamada de fração irredutível. Por que ela vai ser chamada de fração irredutível? Porque eu não consigo mais reduzir os seus valores de numerador e denominador. E todas essas frações, elas são equivalentes, porque no final das contas, todas representam o mesmo número decimal. Tá? Mas essa em especial vai ser a fração irredutível, porque não é mais possível diminuir os seus valores de numerador e denominador, tá? Então, como que a gente simplifica a fração? Se os dois elementos da fração, numerador e denominador, são divisíveis por um número, pode dividir. Então, professor, eu vou sair dividindo, até chegar na irredutível? Já tem uma forma da gente calcular e chegar direto na fração irredutível, tá? Vamos usar o próprio exemplo aí e vamos calcular direto a irredutível aqui neste caso, né? Próprio exemplo, a gente sabe que a irredutível é 4/3, né? Então, 48 sobre 36. O que a gente faz aqui para já achar a irredutível? Para a gente já achar a irredutível, interessante a gente já achar o maior divisor possível que existe entre esses dois. Se a gente achar o maior divisor possível entre o numerador e o denominador, o resultado nesta nova fração já vai ser a irredutível. E achar o maior divisor possível é aquilo que a gente viu em sala de aula, é o MDC, máximo divisor comum, né? Então vamos lembrar, como é que nós achamos o máximo divisor comum? Nós vamos achar o MDC de quem? O MDC de 36 e
48. Nós vamos fazer o processo de divisões sucessivas igual nós fizemos lá no MMC. Só que aqui vai ter um pequeno detalhe que a gente vai fazer e a gente vai acabar achando o valor do MDC, tá? O processo é o mesmo. Nós vamos sair dividindo aí pelos primos, né? Então vamos lá. 36 e 48 são divisíveis por 2, né? Vai gerar 18 e 24, divisível por 2, 9, 12, divisível por 2 somente o 12, né? Então vai ficar 9 e 6. O 6 ainda é divisível por 2, então divido por 2 ainda, vai ficar o 9 e o 3. Não há mais nenhum dos dois elementos divisíveis por 2, então eu vou para o próximo primo, que é o 3. 3 é divisível por 9, é divisível por 3, que dá 3, e o 3 divisível por 3, que dá 1. E por último, dividimos por 3. Acabou o nosso processo. Qual que é o detalhe que vai nos permitir achar o valor do MDC? Eu só vou multiplicar agora, se fosse MMC, multiplicaríamos todos, mas não é MMC, é MDC. Então, nós só vamos multiplicar os fatores que dividiram todos os elementos que estão relacionados no MDC, ou seja, nós só vamos aqui fazer o produto dos fatores que dividiram o 36 e o 48 simultaneamente. Esse 2 dividiu os 2, esse 2 dividiu 18 e 24, esse 2 só vai dividir o 12, então ele não vai servir para o MDC. Esse 2 só divide o 6, então ele também não serve para o MDC. E este 3 dividiu tanto o 9 quanto o 3, e este 3 só dividiu o 3, para MDC ele não serve. Então, qual vai ser o MDC desses números? Vai ser 2 vezes 2 vezes 3. São os caras que dividiram os dois números de forma simultânea, até. Então, a gente sabe que 2 vezes 2 são 4, e 4 vezes 3 são 12. Então, o MDC entre esses dois números é 12. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que os dois são dividíveis por 12, porque a gente calculou o MDC, achou o máximo divisor comum. Então, 48 dividido por 12 dá quanto? 4. 36 por 12, 3. Ó, já chegamos diretamente na fração irredutível. Ok? Você pode fazer assim também para já achar a fração irredutível logo de cara, para não sair indo simplificando até não dar mais. Se você achar o MDC, se eles não forem primos entre si, você vai achar o MDC e já vai cair direto na fração irredutível.